Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Em nome da Bemicon, da Cliarte Clichês, Garrafão Brasil e Norpolim, que estão patrocinando este nosso encontro, damos boas-vindas a todos e agradecemos aí a presença das pessoas que já estão aqui no nosso canal, nos assistindo durante essa tarde. Eu gostaria de iniciar a nossa webinar de hoje passando um vídeo da Garrafão Brasil, que é o nosso patrocinador. Está aparecendo o som. Nacional, com capacidade produtiva de 650 mil garrafões por mês e 50 milhões de tampas. Dessa forma, somos responsáveis pela transformação de mais de 700 toneladas de plásticos por mês. As certificações comprovam a qualidade dos nossos produtos. Com incrível malha logística, a empresa tem diversos centros de distribuição espalhados por todo o Brasil. Tudo isso para atender seus clientes com rapidez, segurança e a qualidade que merecem. O Grupo Garrafão Brasil tem como motivação o desenvolvimento sustentável, reutiliza a água, viabiliza a coleta de resíduos plásticos no mercado e utiliza-os para a fabricação de produtos reciclados. Tecnologia e inovação. Assertividade, respeito e comprometimento são os pilares que nos fazem crescer e acreditar que estamos no caminho certo, sempre levando aos nossos consumidores a satisfação garantida. Muito boa tarde a todos. Sou Luiz Fernando, diretor executivo do Grupo Bemicon, organizador da Feira Embala Nordeste e outras 4 feiras segmentadas e editores de publicações B2B próprias e terceirizadas. Mesmo em casa, a organização da 13ª edição da Feira Embala Nordeste, prevista para os dias 1 e 2 de dezembro, no Centro de Eventos do Ceará, continua a toda velocidade e contará com a adoção de todo o protocolo de saúde e higiene necessário para proteger expositores, visitantes e fornecedores. Como resposta e para enfrentarmos o atual momento mais próximos de você, criamos a campanha Sempre Juntos Bemicon, com ações direcionadas, com oportunidades diferenciadas de comunicação, marketing e conteúdos exclusivos nas mais diversas plataformas disponíveis. A Embala Talks, programa de conteúdos da Feira Embala Nordeste, está disponível também em todas as plataformas digitais, além da já tradicional presencial que ocorrerá durante a exposição. Acompanhe a programação em nossas redes sociais. Hoje é o segundo webinar do nosso ciclo Made in Nordeste, que está mostrando um pouco mais de como funcionam as indústrias desta região, onde vivem 23% do total dos brasileiros. No dia 4 de junho, o primeiro webinar do ciclo apresentou o panorama e as oportunidades na região. Hoje, apresentaremos para vocês o atual estágio de modernização na cadeia de produção e fornecimento, com as suas tecnologias e soluções disponíveis. O próximo webinar desta série será no dia 16 de julho, às 17 horas,
trazendo o momento atual e as perspectivas futuras para o segmento de higiene pessoal e limpeza. Vamos dar início. Começo agradecendo a presença de Aline Teles Chaves, diretora da Naturágua. Boa tarde, Aline. Marcelo Guerra, diretor da Loren Pet Nordeste. Boa tarde, Marcelo. Paulo Spaca, presidente da ABINC, Associação Brasileira de Internet das Coisas. Boa tarde, Paulo. E Anita Deding, gerente divisional de tecnologia industrial da ABIMAC, Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas. Boa tarde. Queria agradecer novamente a nossa audiência e queria avisá-los que vocês podem já fazer as perguntas através do nosso chat e todas as perguntas que forem possíveis serão respondidas no final da nossa webinar. Aline, boa tarde. Como a tecnologia pode ser um diferencial de competitividade numa indústria de água mineral? Boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde a todos vocês. É um prazer estar aqui participando desse webinar, né, e fortalecendo ainda mais a Embala, que a gente participa há muitos anos. E eu considero uma oportunidade esse momento onde a gente pode conversar e ter essa troca de ideias, e me coloco desde já à disposição para futuros contatos com as pessoas que tenham interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o nosso projeto. Eu represento aqui a diretora da empresa de águas minerais Naturágua, e nós somos parte de um grupo, o Grupo Teles, que é a empresa familiar mais antiga do Brasil, há mais de 176 anos, na mesma família. E, no caso, nós somos 7 empresas, desde a área de agronegócio, com áreas de biotecnologia, como incentivos agrícolas, né? Incentivos agrícolas não, na área de biotecnologia, com defensivos agrícolas orgânicos, empresas de plástico, a iPlástica, a área de entretenimento, que é um parque temático, que tem um museu e que conta a história da empresa desde 1846, também que é a Agropau, da área de soja, a parte toda de agronegócio, a Ipetro, que é uma área de distribuidora de combustíveis, e a Santa Elisa, que é uma empresa de embalagens. Em todas essas empresas, que faz parte do grupo, aqui a gente vai falar especificamente sobre a Naturágua, que ela tem uma característica, é uma empresa, apesar de ser de um grupo econômico, ela é uma empresa de pequeno para médio porte, que atua apenas no estado do Ceará, aqui na região metropolitana. No entanto, com muita ambição, com um propósito muito grande, com uma missão muito grande e que nos faz sonhar muito. E por isso a gente tem algumas ações bem voltadas nessa linha de tecnologia, nessa linha de inovação. Assim, é muito interessante esse webinar, que a gente está falando de indústria 4.0, onde a gente vai ouvir coisas muito importantes do ponto de vista de IoT, inteligência artificial, e como a gente se insere nesse processo. Como uma empresa de água mineral, que é uma indústria extrativista, na verdade, né? É uma dos segmentos mais antigos, que é a área extrativista, é uma indústria de mineração, né? E como é que a gente insere uma indústria tão tradicional numa tecnologia, num sistema de indústria 4.0, né? A quarta revolução industrial. Como é que a gente consegue imaginar essas duas pontas unidas, né? E aí a gente vem falar ainda de uma característica mais diferente ainda de água mineral. Que a água mineral, ela é a única indústria que não, a única pelo menos, né, assim, é praticamente proibido que haja algum processo de transformação no produto. A gente trabalha, a proposta de uma água mineral é exatamente garantir que chegue à mesa do consumidor final aquela mesma água que foi captada a 100, 150 metros de profundidade. Então, pela legislação, que por sinal é um dos códigos das mais antigas do Brasil, o Código de Água Mineral data de agosto de 1945, então, pela legislação, ela não pode sofrer nenhum processo de transformação, né, a não ser a filtragem. E como é que a gente coloca uma indústria tradicional, extrativista, tão antiga, com esse link da indústria 4.0? Que foi exatamente a sua pergunta, Luiz Fernando. Como é que a gente
coloca isso competitividade. No caso da Naturágua, o nosso foco é qualidade. Então, nós somos a única empresa no Brasil a ter a certificação ISO 22000 de água mineral, para água mineral, que é a certificação de segurança alimentar. A gente sabe que tem a ISO 14000, a ISO 9000, mas a ISO 22000, ela é específica para a segurança alimentar, para garantir a segurança do consumidor, para ter todo esse controle do processo produtivo, desde os fornecedores, a rastreabilidade, até a ponta da mesa do consumidor. E a Naturágua, através do órgão, do renomado Instituto Francês, que é o BVQI, o Bureau Veritas, ela tem há 5 anos certificado e sendo ainda, até hoje, apesar de competir com grandes players nacionais de água mineral, sendo até hoje a única empresa de água mineral que tem essa certificação, que detém essa certificação no Brasil. E dentro desse foco de excelência, a tecnologia casa perfeitamente. Porque quando você está captando água a 100, 150 metros, por exemplo, você já pode usar uma perfilagem óptica, que ele vai te ver como é que funciona, como é que a gente está vendo a água, quais são as cavernas, como é que foi constituída aquela fonte. Então, já começa na captação a tecnologia. Hoje, é necessário terem sensores nas fontes. Esses sensores já mandam para os sistemas, para os computadores da empresa, informações sobre a vazão das fontes, pH das fontes, qualquer alteração físico-química totalmente interligada. E a Naturágua, dentro desse processo, que faz parte da nossa missão, essa busca de excelência, né? Então, não só a certificação ISO 22, nós estamos agora, esse ano, concluindo a certificação 17025, que também vai ser a única água no Brasil que é de laboratório, onde a gente vai ser certificado o nosso laboratório, e ano que vem a de 14.000, porque por conta da pandemia a gente teve que prorrogar um pouco. E água mineral, ela, por ter essa característica extrativista, né, ela é um minério, ela é uma empresa que tem que estar totalmente vinculada com a sustentabilidade. E esse pé da sustentabilidade, ele interliga com o outro pilar da inovação. Em que sentido? Então, eu comecei falando da captação, e na sustentabilidade a gente trabalha com embalagens plásticas. Vamos ouvir em breve, aí na sequência, um fornecedor nosso. E nessa linha de embalagens plásticas, a gente... eu queria aguardar um pouquinho para passar o vídeo na sequência. Pode ser? Não seria agora o momento. Nessa linha de embalagens plásticas, a gente buscou, exatamente por conta de todas essas redes sociais, de todo esse movimento que houve, principalmente no ano passado, contrário ao plástico, nessa linha de sustentabilidade. Então, nós começamos a ver várias áreas onde a gente poderia agir no sentido de mitigar essa problemática da sustentabilidade. Então, nós partimos para uma embalagem ecológica, que é a embalagem com 30% menos de PET, que é uma embalagem de 9 gramas. O mercado hoje, o produto mais vendido de água mineral, normalmente é a 500 ml, que varia de 3 a 16 gramas. E nessa busca, nós buscamos uma redução de 30% da embalagem PET, entrando com a embalagem de 9 gramas. Considerando uma tecnologia, considerando a qualidade como uma referência nossa, o que a gente percebeu? Que 9 gramas é uma embalagem muito frágil. A tampa é de 1 grama, então você tem que ter uma estrutura robusta de fornecedor e de indústria que te garanta ter a qualidade do produto para te dar uma sensação tátil de 13 gramas. E quando você abre a garrafinha, não aconteceu o que acontece com muitas marcas que entraram nesse processo sem a devida qualidade. Molha, torce, ela deforma, até o empilhamento prejudica toda essa parte logística. Então, a gente, com esse sinal de uma certificação ISO e buscando uma embalagem totalmente inovadora, a gente começou a pesquisar essas parcerias e descobrimos um equipamento da Krones, que eu posso pedir para passar o vídeo, sim, que aí eu já vou falando um pouquinho dessa situação de automação. Essa embalagem é a embalagem que eu comentava há pouco, ela é a embalagem ecológica nossa, a Eco, Naturágua Eco, de apenas 9 gramas. Essa é a nossa linha, né, da Krones, que é uma referência mundial em embalagens de envase, de bebidas, na verdade, né, uma linha alemã. E nós somos a única empresa no Brasil a ter essa linha. Aqui fica no interior do Ceará, em Horizonte, na nossa marca, onde a gente tem uma produção desde a pré-forma
do sopro da pré-forma até a embalagem totalmente automatizada, sem nenhum contato humano. Apenas um operador externo, fora da linha, inclusive, que acompanha tudo por supervisório. E você não tem o modelo tradicional de água mineral, que são triblocos. Então, você compra a pré-forma, você sopra a pré-forma, é uma sopradora no equipamento. Aí você tem uma embalagem que é enchedora, enche o produto, uma que tampa, uma que rotula e outra ainda que faz toda a parte de caixotamento. Nessa proposta que nós adquirimos, esse equipamento, que ele é na América do Sul o mais antigo não, o mais moderno, nós somos a empresa que tem no Brasil, e nessa proposta você tem todo o processo do sopro da pré-forma até um invase totalmente controlado por supervisório, sem nenhum contato. Então, com isso, você garante ainda mais a qualidade do produto, porque não tem nenhum processo humano, inclusive sensores, onde você tem uma eficiência acima de 98%, onde você não vai ter também desperdício, onde você não vai encher uma garrafa que não foi bem soprada, você não vai tampar uma garrafa que não foi completamente cheia, e você não vai rotular uma garrafa que não foi rotulada e corretamente tampada. Então, assim, cada processo tem sensores que garantem exatamente essa eficiência, o menor desperdício de embalagem, e que no processo completo é uma fábrica praticamente sem na verdade, operário, sem, na verdade, colaboradores, onde a gente vai colocar todos os nossos colaboradores muito mais no processo logístico, venda, mercado, mas no processo produtivo, a gente garante um produto de altíssima qualidade, onde a gente capta água e atende à legislação de você deixar na mesa do consumidor o produto sem nenhuma interferência humana e sem nenhuma relação com sem a interferência humana e sem nenhuma presença de operadores e processos estagnados, onde você tem um processo que sobra, você tem um processo que enche, você tem um processo que faz a parte do fechamento. E uma coisa também que eu queria pontuar, né, essa unidade de Horizonte, inclusive, ela também trabalha toda com energia solar, né? Nós estamos inaugurando um parque solar de 5 mega, que vai atender toda a necessidade de Fabril, na verdade supera e vai poder trabalhar com todo o grupo. Importado também um parque solar que dentro dessa visão de sustentabilidade característica natural. E dentro dessa linha ainda de automação, eu queria só citar também a iniciativa de uma empresa do Brasil, do sul do Brasil, a Mesal, que entrou com a parceria conosco também, para iniciar agora no segundo semestre do ano uma linha robotizada no final, no processo de garrafão de 20 litros. A gente viu aí o processo de 500 ml, que foi uma parceria também desenhada com a Frompet, Lorimpet, que vai falar na sequência, porque nós encontramos neles a tecnologia que atendesse a essas máquinas, porque como são máquinas europeias, muito modernas, nós precisávamos dos melhores fornecedores para que ela conseguisse atingir toda a sua eficiência. Então, a gente também no Brasil foi buscar a nossa rede de fornecedores, tanto das embalagens PET, como das tampas, como dos rótulos, que foram testadas na Europa. E então, quando foi homologado na Europa, foi então que a máquina veio e que conseguiu dar esse nível de eficiência e nos deixar nesse nível de excelência no Brasil. Com relação ao garrafão, eu queria só pontuar que nós encontramos também aqui uma empresa que nós estamos em parceria, desenvolvendo, importamos da China containers não, pallets, que são diferenciais para garrafões. Eles são com berços. O garrafão de 20 litros, ele é colocado num berço que encaixa o fundo perfeitamente. Então, são pallets plásticos montados e que precisa, então, de um robô, um braço mecânico robotizado, que vai receber esses garrafões numa velocidade de mais de 2.500 por hora garrafão e vai montar os pallets para que a gente tenha um menor impacto de doenças devido ao peso, tanto também atender à produtividade do equipamento, porque o garrafão de 20 litros, ele tem um modelo muito, eu diria,
talvez até arcaico. Todo o processo é muito manual de um garrafão de 20 litros. E a gente não achou essa tecnologia no Brasil. Nós visitamos outras empresas, consultamos outros fornecedores e realmente todo o processo é muito manual, de carregar os caminhões, de carregar os pallets, chegar na casa do consumidor. Então, a gente meio que insatisfeito, a gente buscou um modelo e encontramos uma empresa que está desenvolvendo conosco esse robô aqui e que vai começar a funcionar a partir de julho e que nós já estamos com pallets na empresa para trabalhar esse processo de produção final, de empilhamento e de logística, né, através desse braço robótico. E fora isso, ficar aqui à disposição de vocês. Eu sei que a indústria 4.0 é uma visão muito mais integrada, mas o que eu queria colocar aqui é que uma empresa de médio porte, uma empresa do Nordeste, ela pode ter sim essa visão e que nós estamos caminhando para essa visão integrada da indústria 4.0, interligado com os nossos processos comerciais, interligado com os nossos processos produtivos e dentro dessa linha de não só uma automação por si só, porque a automação sem uma estratégia ligada, sem uma visão, um propósito por trás, ela é vazia. Na verdade, a tecnologia pode ser comprada, mas ela se torna uma ferramenta competitiva, diferencial, quando ela está linkada com o propósito da empresa maior, que no nosso caso é a excelência, e quando ela tem também, não só a questão da excelência em produção e qualidade, mas essa relação de vida com a natureza, com o consumidor, de valorização da qualidade. Então, eu acho que a tecnologia, eu acredito que a presença da Naturágua nesse convite aqui de um webinar tão estratégico é exatamente mostrar que ela é acessível, que ela não é específica de softwares, ela não é específica de grandes indústrias, mas também uma empresa do setor de mineração tradicional e de médio porte que possa ter se beneficiar, né, de toda essa rede, de toda essa tecnologia mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, obrigado a você, Aline. Eu acho que é importante isso que você acabou de comentar, que a tecnologia está ao alcance de todos, né? Eu acho que é uma questão, sim, de você colocar os números, né? Pensar, fazer os números, avaliar, fazer uma projeção, que é possível realmente fazer com que as coisas possam ser melhor trabalhadas dentro das indústrias, né? E a gente sabe muito bem que pela certificação que a Naturágua tem, essa 22.000, um cliente, um fornecedor para se certificar, tem que ter realmente uma qualidade top, né? E aí, sobre isso, eu gostaria de começar a conversar um pouco com o Marcelo, da Lorenpet Nordeste, para ele contar um pouquinho a respeito da Lorenpet. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Boa tarde a todos. Em especial, agradecer esse convite dessa webinar através do nosso Luiz Fernando. Gostaria aqui de cumprimentar a Aline Teles Chaves, do Grupo Teles, como ela já citou, e, em especial, agradecer o seu reconhecimento e estar nos considerando um fornecedor de ponta. Cumprimentar Paulo Spaca, presidente da ABINC, cumprimentar a Anitta Dende, da ABIMAC. Muito obrigado pela oportunidade que está nos sendo dada. A Lorenpet Nordeste é uma empresa que, efetivamente, faz parte do Val Group. O Val Group é um grupo fundado há mais de 45 anos aqui no Brasil. É um grupo que prima por estar trazendo modernização, inovações, tecnologia de ponta. E o nosso slogan são soluções em embalagens plásticas. Mais focado na parte de produção de pré-forma de PET, o Val Group é detentor da empresa Lorenpet, que é a marca mais antiga na produção de pré-forma de PET. Isso data de mais de 25 anos e quem lida com pré-forma falou em Lorenpet, que conhece essa empresa. E, no nosso caso, e aqui nós como nordestinos, um pouco da nossa história, que há exatos 20 anos atrás, nós começamos a pensar nesse negócio do PET e começamos com uma recicladora, uma pequena recicladora, de 300, 400, depois 500 toneladas. Vimos que era necessária a verticalização e aí nós fomos buscar a tecnologia de ponta, já na época com o sistema Bottle-to-Bottle Recycle,
já saindo com a aprovação do Instituto Fraunhofer, na Alemanha, o FDA norte-americano, e mais recentemente, 2012 para cá, janeiro de 12, através da Anvisa, que reconhece o produto para uso em embalagem alimentícia. E não foi menos, mas nós tivemos um privilégio e passamos por um processo de fusão e aquisição. Até então, a empresa ela é mais conhecida aqui no Norte e no Nordeste por Frompet, como já foi citado aí durante o dia de hoje. É muito comum isso, mas a razão social nossa é Lorenpet Nordeste. E a partir de outubro de 2008, nós tivemos esse privilégio no processo de fusão e aquisição pelo Val Group. E já ainda no ano de 2008, eu acho que foi um pouco ousado e sugeri aos nossos acionistas, ao nosso presidente, ao nosso vice-presidente, Luigi e Federica Jerônimo, de que no processo de verticalização a gente já poderia fazer pré-formas também aqui no Nordeste. E assim foi. A partir de julho de 2009, a gente passou a também produzir pré-formas. Isso, eu costumo dizer que a característica dessa empresa, das nossas empresas, é que a gente pratica 4 R's. Porque há cerca de 20 anos, nós recompramos as garrafas de pós-consumo, nós reciclamos garrafas, nós revalorizamos na medida que nós produzimos a resina PET-PCR, homologada pela Anvisa, o bottle-to-bottle recycle, e, evidentemente, nós reutilizamos não só a resina reciclada, mas a resina virgem adquirida aos produtores aqui também, que estão em Suape. Então, efetivamente, a gente viu a oportunidade de mercado. Nós temos como norte, e a pessoa que é o direcionador nosso, o nosso presidente, viu a oportunidade de expandir, e a partir de janeiro de 13, nós fomos talvez um pouco mais ousados, e aí fizemos uma fábrica nova dentro do complexo industrial e portuário de Suape. É por isso que todo mundo diz, Lorenpet, Suape, Pernambuco, é exatamente isso. Nós, então, inauguramos em novembro de 15, e o nosso presidente, tendo visto uma fábrica na Itália, que já estava fazendo um processo de produção automatizada, além também de contemplar a parte de estocagem, de expedição, ele nos trouxe, para mim e para a nossa equipe, o desafio de nós implantarmos esse programa de automação na nova Lorenpet Nordeste, em Suape. E, naquela ocasião, era a fábrica mais nova do grupo e tinha mais do que razão de a gente aceitar esse desafio. E assim o fizemos, a partir de dezembro de 2016, portanto, há exato 3 anos e meio, esta fábrica começou a produzir pré-forma de PET 100% automatizada. E isso começou a gerar não só um reconhecimento, mas, sobretudo, começaram a nos dar um privilégio, pelo menos aqui no Nordeste, e mais especificamente em Pernambuco, pelos órgãos competentes, de ser considerado a indústria 4.0. Até a primeira delas foi a Fiat Chrysler Automobile, que todo mundo conhece, a Fiat, a Jeep, que aqui tem um polo automotivo, e a segunda, considerada 4.0, é a Lorenpet Nordeste. E daí em diante a gente começou a criar alguns diferenciais para aqueles que já nos deram o privilégio de conhecer o processo, conhecer a empresa, aí a margem de erro passa a ser mínima ou ínfima, ou como disse a Aline, a qualidade total para poder garantir a excelência. E assim foi. Nós tivemos o privilégio de ter visitas e que hoje a gente tem alguns clientes nossos onde nós somos fornecedores exclusivos, a exemplo da 9 gramas, junto à Naturágua. Além de praticar os 4R, como eu já enfatizei, a gente também buscou o reconhecimento que somos detentores aí da ISO 22000 e, efetivamente, a gente sabe que isso é da maior e suma importância para o mundo dos negócios. É assim que todos os nossos clientes, do Oiapoque ao Chuí, ou do leste ao oeste, de Recife a Manaus, reconhecem e primam
efetivamente para que as empresas busquem cada vez mais essas certificações, reconhecimento, mas muito mais do que isso, que a gente possa ter isso na prática, né? E na prática, eu diria que ainda considero um dos métodos mais eficientes o método audiovisual. E aí eu pediria a Luiz Fernando, e pediria a Ingrid, por gentileza, de poder passar um breve vídeo do nosso fornecedor do sistema de automação, a Elétrica 80. Muito obrigado. Meus parabéns, Marcelo, e eu queria aproveitar a oportunidade para dar boas-vindas aqui aos nossos amigos italianos da Elétrica 80, que está aqui também nos assistindo, o pessoal da SACNI. Vocês sabem, o nosso grupo é um grupo italiano também, então nós temos várias pessoas também da nossa matriz também nos assistindo. Muito obrigado. E eu queria dizer para as pessoas que estão assistindo aqui, essa fábrica não é na China, não é nos Estados Unidos, ela é no Brasil, e ela está em Pernambuco, né? Ela está em Suape, né? E aí eu queria aproveitar e emendar uma pergunta aqui, Marcelo. A gente pode dizer hoje que a Loren Pet está entre as top 5 no mundo da sua tecnologia? Olha só, quando essa prospecção começou a ser feita em 2016, como eu já citei, já nos foi dito à época que empresas que fazem a transformação, a conversão de resina PET em preformas automatizada, até então só existiam 5 conhecidas. Uma no Japão, tá? Que é terminantemente fechada a visitas, até hoje a gente não conseguiu fazer essa visita. Uma na Itália, né, como já citei, que foi visitada por Luiz, depois também nós tivemos a oportunidade de visitar. Outra na Alemanha, né, e outra no Reino Unido. Eu posso lhe afirmar categoricamente, que também fui buscar, a gente busca essas atualizações, que aqui a nível de América do Sul, América Latina, nós não conhecemos, nós não fomos apresentados a nenhuma outra empresa produtora de preforma que tenha esse recurso de tecnologia, esse recurso de automação. Nem mesmo no próprio grupo, o Val Group.
né? Porque o Vol Group nós temos 4 fábricas de pré-forma. Lorenpet Nordeste, Lorenpet Rio, Lorenpet Lorena, onde é a sede do grupo, né? E a LEB no Uruguai. Então, dentro do próprio grupo, a tecnologia mais avançada é a nossa, né? E isso também, já que você citou os nossos parceiros e fornecedores, a Elétrico 80, SACME, dentre outros, evidentemente que a gente mantém isso super atualizado, porque é muito importante a gente poder afirmar categoricamente, não no sentido de marketing, de mídia, porque não é o nosso propósito, mas muito mais de mostrar o diferencial que esse tipo de sistema ele proporciona. Os senhores perceberam, as senhoras, né, de que no processo que você tem o LGVs, que são esses Lazy Guide veículos, né, isso é tudo gerido por sistema próprio. Tá? Então, a partir do momento que a caixa vazia adentra na área enclausurada da produção, todo o processo de pegar a caixa vazia, levar para frente de uma injetora, né? E hoje nós estamos montando a 18ª injetora. Nesse filme aí, à época, nós tínhamos 13. Hoje nós estamos montando a 18ª. E a gente também sabe que é esse programa de expansão para poder contemplar a automação sem nenhum tipo de dificuldades, seja elas quais forem, no sentido da automação propriamente dita. E os senhores perceberam que no momento em que a caixa ela fica cheia e cada uma daquelas injetoras vai produzir uma pré-forma de diferente gramatura, de diferente tonalidade, de diferente cor, cristal, verde, azul, ela vai para uma segunda linha, que é uma linha de fechamento final, onde há uma aspersão para poder fechar o liner e colocar a tampa. A própria forma de etiquetar, de forma dupla, vocês puderam ver, as etiquetas também faz parte da automação, e daí em diante, a nosso tipo de embalagem ela é hermeticamente fechada. Vocês perceberam que o invólucro do filme stretch e que a caixa ela sai 100% lacrada, para depois outros LGVs destinarem essas caixas de produto acabado para seus endereços, como você tivesse sua residência e domicílio definida. Então, você vai, com isso, zerar a margem de erro, zerar a margem de erro da eventual falha humana, e todos nós estamos susceptíveis. A automação nos propicia isso. Vocês também devem ter observado, né, que os LGVs, à medida que as baterias elas precisam ser substituídas, porque, obviamente, é um consumo, a bateria ela vai tendo uma descarga, o LGV ele vai para o car wash, né, e é nele que é processado também automaticamente, né, a troca da bateria pela bateria recarregada. E também, no sentido do atendimento ao cliente, né, a gente pode ter um sistema de client para monitorar esse estoque, o estoque regulador, ou se o nosso cliente celebra um novo contrato ou tem um aumento de demanda, seja por qual for a razão, isso pode ser imputado de forma automatizada, vai gerar a produção. Aí a gente pede apenas que no dia anterior, na tarde anterior, o cliente confirme a retirada no dia seguinte. E os LGVs, eles, depois que a gente conclui a expedição, como hoje, às 17 horas, eles vão puxar as caixas, deixando todas elas devidamente arrumadas nas plataformas de expedição, de acordo com cada produto. E temos clientes também que levam produtos de diferentes gramaturas, de diferentes cores. Inclusive, no caso de distribuição em rota, eles são colocados de acordo com a programação de entrega. Então, eu entendo que esses diferenciais, eu fiz questão de tentar explanar um pouco mais sobre o que vocês puderam assistir nesse vídeo. Estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você, Marcelo. Muito bacana. Eu fico muito feliz de poder mostrar tudo isso. Esse é o nosso objetivo. O objetivo da Embala Nordeste, desde o início, há 15 anos atrás, quando nós iniciamos esse trabalho no Nordeste, de levar uma feira para lá dessa importância, exatamente para isso, para que a gente possa aproximar cada vez mais o mercado, aproximar mais os fornecedores, que os fornecedores possam ver realmente oportunidades de negócios em regiões diferentes do Brasil. Né? Muito obrigado. Eu gostaria agora de... Nós é que agradecemos.
Gostaria de chamar, então, a Anita, e eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à ABIMAQ, porque a ABIMAQ sempre foi uma entidade que nos acompanhou também, a Embala Nordeste, desde o começo, praticamente, sempre enxergou o Nordeste como uma região promissora, uma região importante. Eu gostaria muito de agradecer a ABIMAQ, agradecer a presidência, a diretoria, e a você, Anita, muito obrigado também por você ter aceito o nosso convite. Aí eu gostaria já de fazer uma pergunta. Como que a ABIMAQ tem atuado junto às empresas em inovação com foco na transformação digital e na indústria 4.0? Boa tarde. Anita, solta o seu microfone que está em mudo. Desculpa. Então, boa tarde a todos. Luiz Fernando, muito obrigada. A todos os participantes, boa tarde. Também aqueles que estão nos ouvindo. Puxa, é uma grande oportunidade para a gente responder, né, essa sua pergunta, Luiz Fernando. Nós somos da ABIMAQ, que é uma associação de indústria de máquinas e equipamentos. A gente tem mais de 1.500 empresas associadas, a sua maioria pequenas e médias empresas, apenas 10% são as grandes empresas que compõem o quadro da ABIMAQ. E eu sou da área de tecnologia, de inovação, e a gente tem trabalhado intensamente para poder estimular as empresas a investirem em tecnologia e inovação, como um diferencial competitivo. A gente, muitas vezes, a gente entende que as empresas têm uma preocupação muito com a macroeconomia, mas a gente tem um olhar para dentro da empresa, o que a empresa, né, qual o potencial que ela tem, e quais são as possibilidades para que ela possa evoluir, ainda mais agora que a transformação digital, com essa pandemia que nós estamos passando, se tornou uma realidade. E depois, caminhando para a indústria 4.0. A nossa área, ela cuida da gestão da inovação, né? Onde a transformação digital está inserida, e aonde a 4.0 também está inserida. Então, quando a gente fala de inovação, eu gostei muito de ouvir a Aline e o Marcelo, porque assim, a qualidade está inserida, não adianta nada você inovar, não adianta nada você investir na sua modernidade, se você não tem um produto de padrão classe mundial. Então, por exemplo, parece que assim não é modismo, né? Qualidade, normas, metrologia, avaliação da conformidade, mas tudo isso se faz presente dentro das empresas. Então, nesse contexto, a nossa área também dá um suporte para as empresas naquilo que elas precisarem. E desde 2011, nós estamos envolvidos com essa história da indústria 4.0. E o interessante é que a inovação, como ela acontece na empresa, a gente automaticamente é conduzido na ABIMAQ pelas próprias empresas, né, com as novidades, com as novas tecnologias e as novas possibilidades. Em 2011, é interessante eu contar essa história, nós tivemos uma demanda de uma empresa que queria capacitar talentos para que eles pudessem atender os seus clientes num outro patamar tecnológico. E aí a gente não conhecia o conceito da 4.0, mas a gente veio a descobrir que essa necessidade ou esse interesse era uma empresa multinacional que queria atender junto aos seus clientes, né, de uma forma que eles pudessem agilizar todo o processo de integração e automação dentro da empresa. E aí nós acabamos apoiando essa iniciativa. Como resultado, nós criamos um laboratório no Instituto Mauá de Tecnologia de comissionamento virtual, né, onde a gente consegue implementar projetos diretamente da engenharia, né, no chão de fábrica, acelerando o processo, evitando que os robôs colidam, entre outras vantagens. Bom, isso foi uma demanda da empresa e com isso nós evoluímos. Em 2014, nós já fizemos um grande evento, todos os anos a gente tem um evento que se chama ABIMAQ Nova,
onde a gente sempre traz tendências, temas novos que a gente acredita que as empresas precisam discutir e precisam evoluir. Então, já em 2014, nós falamos sobre a indústria inteligente. E aí nós já sinalizamos, né, da forma como as empresas deveriam começar a se posicionar para poder acompanhar, que hoje já é uma realidade. Então, em 2016, junto com a Hannover Messe, a gente conseguiu montar um protótipo, uma pequena fábrica, né, que pudesse traduzir na prática os conceitos da indústria 4.0. Para nós foi assim, uma experiência fantástica, porque a gente convidou as empresas associadas para fazerem parte desse desafio, desse projeto, e aí cada empresa trouxe a sua infraestrutura, a sua tecnologia, o seu know-how, para que juntos a gente pudesse implementar um projeto, né, uma pequena fábrica que pudesse demonstrar que a gente estaria já apto a poder demonstrar que o Brasil está inserido já dentro desse. Com isso, a gente montou, então, a primeira linha, a gente apresentou na FEIMEC de 2016, que é a Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos, e foi, assim, um grande sucesso. E isso nós repetimos durante 3 anos. Descobrimos que era tão fantástico, era tão curioso, a gente começou a receber convites pelo Brasil inteiro para levar essa linha, né, para uma exposição. Recebemos até convite do exterior para a gente poder apresentar essa nossa iniciativa, só que a gente viu que esse desafio que a gente se fez estava assim, um pouco além da realidade de cada empresa. Então, há 2 anos, a gente faz o mesmo projeto, só que a gente apresenta esse projeto agora desmembrado em clusters, onde a gente apresenta as tecnologias habilitadoras do conceito da indústria 4.0. E essa foi a grande sacada que a gente teve, porque aproximou as empresas. Então, cada empresa, dependendo da sua maturidade, do tipo de tecnologia, né, que ela está envolvida, ela pôde, né, se aproximar e conversar, por exemplo, com técnicos, com especialistas, que pudesse discutir com eles, né, a realidade de cada um dos visitantes. A gente acabou coletando mais 5.000 visitas. E assim, de toda essa experiência, a gente viu que no Brasil, a nossa engenharia, quando quer, as empresas têm talento, têm possibilidade de serem desafiadas, né, e trazer resultados como a gente viu desde 2016, como a Alemanha apresentou na Hannover Messe. Bom, com isso aconteceu uma corrida, as empresas todas nos perguntaram, puxa, como é que a gente faz? Nós também queremos ir para a indústria 4.0, então nós queremos passar por uma transformação digital. E aí a nossa orientação, porque assim, a gente se autodenomina de casamenteiros, sabe? Nós estamos dentro do sistema ABIMAQ, a gente tem um instituto de pesquisa, que não é um instituto como vocês conhecem, mas é um instituto que foi criado dentro de um conceito de uma entidade tecnológica setorial que faz o casamento entre as necessidades que a empresa tem. Então, quais são essas necessidades? Principalmente financiamento, contato com especialistas, com universidades, centro de pesquisa, agências de fomento, ou com o governo, ou com outras empresas, que é o que aconteceu com essa nossa experiência, porque o grande diferencial nessa nossa experiência, nesse nosso projeto, é que a gente conseguiu trabalhar com concorrentes e a gente conseguiu mostrar que a 4.0 hoje é essa a realidade, não importa qual o cenário, né, que um fabricante, um fornecedor vai encontrar, ele necessariamente ele tem que integrar aquela realidade que ele encontra na empresa. Então, foi super interessante, porque todo mundo se complementa, né? O desafio, se você junta as engenharias das diferentes empresas, vocês não têm ideia, né? Como, por exemplo, eles conseguem chegar a resultados que a gente considerou até superior. Então, assim, tudo para acontecer.
Com isso, a gente, junto com o governo, o Ministério da Ciência e Tecnologia e junto com a Agência de Fomento FINEP, a gente tem um programa onde a gente tem como possibilidade fazer uma imersão na realidade da empresa, né? Conhecer a maturidade, conhecer a infraestrutura, conhecer o know-how instalado na empresa, com isso identificar necessidades, desafios ou problemas, dores que a empresa tem, e aí se a gente falar de inovação, nossa, o contexto é muito, muito amplo, né? Então, com isso, a gente busca caminhos para a empresa para poder superar, sempre olhando para a tecnologia e para a inovação. Isso fez com que a gente conseguisse colecionar cases, né, de empresas de inovação, aonde a gente mostra que, por exemplo, tudo aquilo que a gente vê na literatura acontecendo na prática. Então, em vez das empresas, né, perderem força, eles estão contratando pessoas, estão pagando melhores salários, estão criando novos negócios, novos modelos de negócio, porque essa realidade da 4.0 permite isso. Então, as empresas se reestruturando, capacitando o seu pessoal. Dentro da nossa área, além da gente cuidar de normalização, metrologia, avaliação da conformidade, propriedade intelectual, a gente ainda cuida da parte de capacitação, né, de treinamento. Então, articula isso. Então, dependendo, por exemplo, da necessidade que a empresa tem, a gente consegue formatar rapidamente, né, uma estrutura para poder atender essa necessidade. Claro que nessa área tem alguns temas que são os nossos carros-chefes, como, por exemplo, segurança em máquina, né? Mas mesmo assim, segurança em máquinas e equipamentos, a gente percebe que as empresas, né, a partir desses temas, eles vislumbram, né, as oportunidades de inovação em seus negócios. A gente também cuida da parte de design, né? A Aline estava falando de embalagens, design é uma coisa que a gente também precisa desmistificar e que também está dentro do contexto da 4.0, assim como a qualidade, aonde a gente consegue melhorar funcionalidades de produtos e de equipamentos, aonde a gente consegue também trabalhar uma atratividade maior em cima do próprio produto, da própria máquina. Então, assim, a gente tem uma atuação muito ampla e é por isso que a gente se autodenomina de casamenteiros. Então, acho que, assim, me coloco à disposição, a gente faz um esforço tremendo, né, de dedicação para as empresas para que elas efetivamente consigam investir em tecnologia e inovação naquilo que se fizer necessário. Acho que é isso. Obrigado, Anita. Boa tarde. Boa tarde, sou Luiz Fernando. Fala, Marcelo, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Também, tudo jóia. Qual é o recado que a Cliarte quer dar aqui para a nossa turma? Primeiro, eu quero parabenizar você, nosso moderador, reiterar que nós somos seus fãs. A Cliarte é fã do seu trabalho desde o começo da Embala Nordeste. Parabenizar os palestrantes. É maravilhoso tudo isso que vocês estão apresentando. Eu não tinha ideia que o conceito de indústria 4.0 no Brasil já estava tão avançado. Isso nos traz um otimismo enorme para que, se Deus quiser, a saída da crise do Brasil vai se dar muito mais rápido do que a gente pensa. O meu xará, quando mostrou aquele vídeo, eu achei que aquela planta era na Alemanha. E depois você falou exatamente como era no nosso Nordeste. Parabéns para todos, obrigado pelo espaço. A Cliarte, mais uma vez, em parceria, vai sortear para os ouvintes, para os telespectadores aí dessa live, 10 almanacs da Embalagem Marca. Tem sido um sucesso, o pessoal tem gostado demais do nosso amigo Palhares. E isso daí, o Luiz vai fazer o sorteio, né, ao final da live. Então, aqui, 10.
O chefe outro dia mandou 15, né? Não sei, eu não lembro, acho que sim, mas você que sabe, você que manda. Não, então faz 15, senão ele vai me puxar a orelha, faz 15. Muito obrigado, Marcelo. Queria agradecer a você, agradecer ao Ezequiel, ao Bruno, e dizer que realmente a Clearte está conosco há muito tempo e vale a pena vocês conhecerem um pouco mais do que é a Clearte, uma empresa séria, uma empresa moderna. E esse almanac eu sou suspeito para dizer, porque eu sou apaixonado pelo setor de embalagem. E esse almanac conta a história de embalagens de algum tempo atrás, eu não vou falar quantos anos, porque eu vou revelar a minha idade, e realmente é muito bacana. Mas eu queria agradecer, então, a Clearte, e queria agora conversar um pouquinho com o Paulo Spaca, porque o Paulo Spaca é um parceiro nosso também, a BINC, Associação Brasileira de Internet das Coisas, é um parceiro nosso também já de muitos anos. O nosso grupo, como eu disse no início, nós realizamos 5 feiras no Brasil, em Bala Nordeste é uma delas, mas nós realizamos também uma feira chamada IoT Latinoamérica, que é uma feira de internet das coisas, né? E o Paulo sempre nos apoiou, sempre esteve junto conosco, e logicamente que tudo isso, a parte de indústria 4.0, tecnologia e inovação, passa com certeza pela internet das coisas. Boa tarde, Paulo. Queria que você se apresentasse um pouco da BINC. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, a Aline. Boa tarde, Anita. Boa tarde, Luiz Fernando. Antes de mais nada, quero agradecer muito a BMCom por esse convite. Estou muito honrado por participar desse papo, principalmente... Só aproxima um pouquinho o teu microfone, só, Paulo. Está baixo? Agora melhorou. Aqui acho que é do lado aqui. Mas, voltando a esse agradecimento à BMCom e, principalmente, o prazer de estar com esse grupo de pessoas extremamente competentes que mostraram o que estão fazendo por esse Brasil afora, aí no Nordeste. E quero agradecer aos participantes que estão nos ouvindo. Para quem me conhece, eu sou Paulo José Spaca Kersh e, por razões óbvias, Paulo Spaca. Atualmente estou presidente da ABINC, Associação Brasileira de Internet das Coisas. Eu vou falar um pouquinho da ABINC. Ela foi fundada no final de 2015 e se oficializou em 2016, foi praticamente na época que eu entrei na ABINC. E nós, desde o princípio, trabalhamos com 4 pilares de atuação, que são o mercado em si, quer dizer, você fez uma associação para entender esse mercado de IoT, mostrar para as pessoas que estão ligadas com a IoT o que significa, o que nós podemos fazer. O segundo pilar é a parte de pesquisa, o que está acontecendo no mercado, o que as universidades, outras empresas, institutos de pesquisa estão fazendo em IoT. Terceiro, pilar nosso, muito importante, é trabalhar junto ao governo para saber como é que estão acontecendo as coisas, e aí, nesse momento, eu faço questão de sempre colocar que a BINC esteve desde o primeiro dia participando do Plano Nacional de IoT. Eu, pessoalmente, estive em Brasília várias vezes nas reuniões para preparar esse plano, que hoje já é consolidado e, coincidentemente, foi assinado em junho do ano passado, no primeiro dia do nosso evento, do Summit do ano passado, nós estávamos exatamente iniciando o evento quando recebemos a notícia que estava sendo assinado o Plano Nacional. Hoje, esse plano já se estendeu, criou-se câmaras de atuação para as 4 áreas definidas, que são manufatura, cidades inteligentes, saúde e agronegócio. Então, essas 4 câmaras já estão funcionando como desmembramento do Plano Nacional e a BINC participa também disso. Então, estamos muito próximos do governo para saber para que lado o governo está definindo as coisas. Não só o governo, mas as entidades como a Anatel, a gente está toda hora participando das consultas públicas, principalmente agora com o negócio do 5G. Tem uma parada em função da pandemia, todo mundo sabe que as coisas, parece que todo mundo puxou o freio de mão nas decisões, porém a gente tem trabalhado mais que o normal. Isso é uma realidade para todo mundo. E por fim, eu não poderia deixar de mencionar que a coisa, acho que para mim mais importante dentro da BINC,
nesses 4 pilares, e o 4º pilar é a educação. Formação de mão de obra é fundamental nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse conjunto de tecnologias. Então, hoje, a ABINC se norteia nesses 4 pilares. E quando a gente fala de IoT, o pessoal pensa, o que é IoT? IoT, primeiro, não é tecnologia. IoT é um conjunto de tecnologias. E aí, eu costumo dizer sempre o seguinte, que sabor de IoT nós estamos falando? Se nós estivermos falando num sabor de IoT de manufatura, você tem uma demanda de tecnologia, um discurso de tecnologia para aquele segmento. Quando você estiver falando de agro, a conversa é outra. Se você estiver falando de saúde, a conversa é totalmente diferente, e assim por diante. Dentro desse cenário, que a gente, olhando o IoT como um grande guarda-chuva, onde você começa com sensores para captar informações, dados, que vai passar por uma transmissão através de uma rede, que obviamente tem que estar dentro da internet, senão não deixaria de ser a internet das coisas, que vai chegar a um determinado momento, cair em bancos de dados, que você vai pegar esses dados, vai trabalhar, e aí você chega no final com informações para tomada de decisões. Nesse caminho todo do IoT, você tem aí complementos que melhoram o seu IoT. Por exemplo, inteligência artificial, que pode se encaixar num determinado momento para melhorar esses seus dados, para dar inteligência para processos, para melhorar, vamos dizer, a análise de dados que você vai ter. Você também pode temperar isso com um blockchain. Então, o IoT é esse conjunto de tecnologias, e aí eu gosto de dizer que você depende do sabor que você quiser discutir, você coloca os temperos que você quiser. Muito bem. Enxergando desta maneira, a ABINC falou assim, bom, peraí, não podemos falar de IoT de uma forma, se ela não for segmentada por segmentos de mercado, como nós falamos, agro, saúde, varejo, né? E isto fez com que nós criamos comitês de trabalho, onde um deles é o comitê de manufatura, extremamente ativo. Nós tivemos, o pessoal nosso esteve lá na Câmara de Manufatura há pouco tempo, as reuniões estão sendo virtuais, óbvio, não tem jeito, e tem lá ideias fantásticas que o governo está querendo fazer. Muito bem. Além dos comitês verticais, nós temos os comitês horizontais, que foi citado aqui, por exemplo, segurança é um problema seríssimo para a gente cuidar. Então, tem um comitê de segurança, tem um comitê jurídico para olhar as legislações, nós falamos de LGPD, nós já estamos falando da parte de fake news, tem uma série de legislações que nós precisamos acompanhar, tá? E, por fim, não poderia deixar de ser todo um comitê de redes para saber como é que você transmite as informações, os dados coletados lá na ponta. Muito bem. Com isso, a ABINC falou assim, por ela ser a associação brasileira, ela precisa ter as suas regionais. E hoje a ABINC tem regional no Ceará, que é uma coisa que, para a Aline, já fique sabendo que aí no Ceará nós temos um representante, como nós temos em Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, estamos acertando aí o pessoal do Paraná. Brasília foi o primeiro, sem dúvida, Brasília estamos lá. Então, isso faz com que a gente tenha uma atuação e uma coleta de demandas de mercado, produzindo conteúdos e devolvendo para o mercado orientações, vamos chamar assim. E os nossos filiados e parceiros conseguem atender o mercado, dando aí as suas contribuições. Muito bem. Voltando na sua pergunta, como é que a IoT ajuda em toda essa, vamos chamar assim, indústria 4.0? A primeira coisa que eu gosto de dizer, eu poderia estar falando, hoje todo mundo fala 4.0, né? Indústria 4.0, saúde 4.0, internet 4.0. É muito engraçado esse tema. E aí, se você for atrás e buscar o porquê que é 4.0, você vai ver que isso nasceu lá na Alemanha, mas isso é uma outra história. Eu acho que a Anitta deve lembrar um pouco quando o pessoal da Alemanha criou esse conceito de 4.0 nas máquinas.
Eu achei super interessante como a Aline apresentou as soluções dela, e eu vejo que ali está faltando várias integrações que estão sendo necessárias acontecer. Quando eu vi o Marcelo apresentar o vídeo, eu falei, nossa senhora, como nós estamos bonitos, porque eu não vi uma pessoa, aliás, uma única pessoa naquele meio daqueles robôs junto com os pallets, é uma coisa sensacional. Então, quando a gente volta nessa discussão, Luiz, como é que o IoT mexe? O IoT mexe em tudo. O IoT mexe em todos os momentos, naquilo que a gente chama de uma fábrica, podemos até dizer que seria uma fábrica inteligente, né? Quais são as tecnologias de uma indústria 4.0 que faz com que essa fábrica se torne, vamos chamar assim, inteligente, né? E para isso você tem que olhar os dispositivos que tem essa fábrica, quais são os equipamentos que estão lá, quais são os processos que estão. E aí a gente olha um pouquinho para a nossa realidade brasileira, que não é perto do que a Aline e o Marcelo mostrou. A Anita não me deixa mentir, por favor. Nós temos um legado enorme. Esse legado precisa estar, vamos dizer assim, precisa trazer esse legado para a realidade atual. E como é que você faz isso? É através de uma sensorização de equipamentos para que eles possam se falar. Essa é a primeira coisa. Para você trazer essa inteligência desses legados, desses equipamentos, para próximos a processos inteligentes, que aí você combina tudo que nós falamos um pouco de todo esse conjunto de tecnologias que o IoT forma. Então, a indústria 4.0, ela vamos dizer assim, ela tem que dar saltos, precisa dar saltos dentro da nossa realidade brasileira, utilizando toda essa formação de IoT que está sendo disponibilizada hoje em dia. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar isso, e não é nenhum absurdo a gente pensar o que a gente poderia dizer fábricas inteligentes, ou vamos dizer, o IoT industrial, né? Que a gente poderia dizer. Então, quando você tem esses dados de um equipamento antigo, sensorizado, para que ele possa facilitar o envio, o fornecimento de dados, para que possa se comunicar com outras, e no final você ter, vamos dizer, a possibilidade de enxergar processos mais inteligentes. Então, no final, você tem métricas possíveis de ser trabalhada, você tem uma eficiência operacional através de todos esses sensores que te coletaram dados, você, através de tecnologia de analytics, você conseguir predizer máquinas, mesmo as antigas. A IoT veio para contribuir em todos esses segmentos, em toda essa vamos chamar assim, essas etapas que nós estamos falando. Então, só reforçando, o IoT vai ajudar, ajuda e ajudará muito essa transformação na indústria, essa que a gente chama de transformação digital. Transformação digital a gente vive há anos, mas ela vai ajudar a acelerar, principalmente, a adoção de tecnologias que antigamente não estavam tão disponíveis e que, como está hoje em dia, as tecnologias estão disponíveis, coisa que a gente, por exemplo, a inteligência artificial, uma coisa de 50 anos atrás, ultimamente se fala em inteligência artificial como se fosse uma coisa corriqueira, e é corriqueira. A internet, desculpa fazer um jabazinho aqui do meu background, em 94, quando eu instalei a internet no Brasil através da Netscape, ninguém sabe direito o que é Netscape. Em 94 era uma loucura você falar de internet. Hoje, se você falar em qualquer lugar, se não tiver internet, você parece que está pelado. Então, hoje, nós temos a possibilidade de fazer muito mais, porque a tecnologia está mais disponível e está mais acessível e mais barata. Isso é uma coisa interessante. Coisa que no passado não estava tanto. Então, esse conjunto que eu mostrei para vocês é que eu acredito que nós vamos muito para frente em fazer grandes coisas dentro
das indústrias. É lógico, se a gente for abrir o leque aqui, vai embora, né? Dentro do grupo Teles, você vai ver, tem agronegócio lá, dá para fazer muita coisa, viu, Aline? Com IoT, muita coisa no agro. Luiz, respondi a sua pergunta? Respondeu sim, obrigado, Paulo. A gente vai fazer algumas perguntas aqui agora, a partir de agora, mas eu queria só complementar que você acabou de anunciar mais uma novidade da Embala Nordeste desse ano, nos dias 1 e 2 de dezembro, onde nós vamos ter um espaço dedicado a IoT na manufatura, né? E nós vamos também trabalhar junto à Abimac, junto à própria BIC, as indústrias de máquinas, porque a gente tem levado muitas indústrias de máquinas realmente com tecnologia de ponta para o Nordeste, isso já há 15 anos a gente faz esse trabalho, mas agora a gente vai levar essa integração toda, como você colocou, né? Quer dizer, toda uma integração, né? Uma coisa complementa a outra. Muito obrigado, viu, Paulo, pela tua explanação. Eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade é uma pergunta do Lucas Guidetti, que está fazendo para a Aline Teles. Em virtude da tecnologia que implementaram na Naturágua e a escolha de fornecedores credenciados e referenciados como a Lorempet, como você, Aline, enxerga a implementação de robótica tão inovadora como implementada no processo de fabricação de preformas, na fabricação e no armazenamento de água mineral? Como é que você está enxergando toda essa tecnologia? Eu acho que é muito importante salientar que, no nosso caso, nós temos uma empresa dentro do grupo que é concorrente da Lorempet. Nós temos a empresa Iplastic, que trabalha com equipamentos japoneses, que é a Aoki Nisei, que usa uma tecnologia diferente da Lorempet, porque nós, exatamente nessa busca incessante de qualidade, nós trouxemos esses equipamentos, que são a SB Nisei, né, e a Aoki, que permitem uma embalagem de alta qualidade, porque ela tem um processo integrado de injeção e sopro. E no Brasil, as empresas evoluíram para essa divisão. Existem indústrias de pré-forma e as empresas envasadoras que fazem o sopro. Então, é dividido. E a nossa empresa, a Iplastic, ela foi montada no conceito de injeção e sopro conjugado. Então, as máquinas trabalham a partir da resina, elas já chegam com o produto, com a embalagem soprada pronta, o que confere uma qualidade, assim, bem, a gente diria, um brilho, você não tem riscos de movimentação, fretes, transportes, porque você tem um processo integrado. Então, essa empresa, que é a Iplastic, que era a principal fornecedora da Naturágua, ela, nesse processo, nós não achamos que investiríamos na tecnologia dentro do próprio grupo, e nós fomos buscar um parceiro, que foi a Lorempet, porque com esse equipamento de 9 gramas, a gente entendia que não podia ser um produto, como eu falei, que ele lançasse no mercado o maior venda nossa é 500 ml, que essa embalagem ela fosse frágil, ela parecesse que a empresa está buscando só economizar, porque o consumidor, ele percebe a Naturágua como um produto de qualidade, então precisa ter uma embalagem robusta. Foi falado em design, as nossas embalagens, quem quiser consultar aí o site, que é naturagua.com, são belíssimas, elas são em formas de gota. As de gás, elas são laranjas, mas não laranjas assim, é um laranja diferenciado mesmo. E o azul a gente chama Tiffany, é o azul Tiffany, é uma embalagem em forma de gota que faz 300, 500, 1,5 litro. A de 1,5 litro parece uma champanhe. Então, o diferencial da qualidade, ela começa no design, na estética, e aí ela permeia, né, a qualidade permeia todo o processo. Então, voltando aqui para a pergunta, a gente tinha essa empresa dentro do grupo, que era o nosso fornecedor, e fomos buscar na Lorempet exatamente essa parceria, porque com esse equipamento de última geração, a gente não entendeu que esses equipamentos japoneses, eles conseguiriam fornecer a 9 gramas para, no momento do sopro, ele manter uniformidade, não ter desperdício, manter essa sensação tátil, essa firmeza, e ela levar essa questão da sustentabilidade, de ser menos 30% PET, mas, ao mesmo tempo, transmitir a qualidade, brilho, transparência. Então, esse casamento, não só das pré-formas, como das tampas também, que são tampas muito pequenininhas, de 1 grama, gente.
e a pessoa tem que abrir, tem que rodar e tem que funcionar. Não dá para rodar água e não conseguiu, e travar, e não ter lacre, e facilitar a falsificação. Então, toda essa rede não foi difícil encontrar, a gente rapidamente localizou a Lorenpet, tivemos todo o apoio, todo o suporte. A própria empresa fornecedora do equipamento fez o contato com eles e a gente meio que recebeu um produto o qual nos coube apenas, né, homologar. E essa homologação, como eu falei, era um salto, porque a indústria tradicional de bebidas não está acostumada com a eficiência, né? A gente fala aí do OEE, a gente não está acostumada com a eficiência acima de 90%. E só de eficiência, essa máquina contratual prometia acima de 96%. A gente chega a fazer 98% de eficiência. Então, é melhor para o meio ambiente, é melhor para o custo, é melhor para a empresa como um todo. E foi falado aí também do financiamento, né? Infelizmente, no Brasil, a gente não conseguiu esse financiamento. Ele também é financiado internacionalmente. E isso daí são alguns entraves pelo qual a maioria das empresas não tem acesso, apesar de terem o sonho, de terem a vontade de implementar. E só para a gente também colocar uma questão para vocês refletirem, o Brasil está em 69º lugar no ranking de inovação, pela Universidade do INSEAD, né? E, se eu não me engano, em parceria com a americana. Então, existe um ranking dos países com maior nível de inovação e a gente não está nem entre os 50. Então, a gente tem, apesar da gente ter um povo muito inventivo, muito criativo, a inovação ela precisa de ter um suporte, um processo. Tanto dessas associações que se colocam conosco, como governo e gestores preparados, né? Então, eu acredito que o desafio é muito grande e é porque a gente é usado mesmo. A Naturado, o Grupo Teles, ele é usado. Ele tem vários processos de inovação e a gente perde muito nesse processo. Para vocês terem ideia, a gente já entrou em pesquisa de HIV e de câncer investindo. Então, assim, a gente tem essa característica. Tem parcerias com o FINEP também, a gente tem essa área de desenvolvimento de tecnologia que não é do meu setor, mas a gente meio que investe mesmo e tem essa ousadia, né? E realmente, hoje a gente tem esse diferencial, porque algumas vezes a gente acerta, né? No caso da Naturágua, aí, com a parceria com a Lorenpet e tudo, nós acertamos. E realmente foi fundamental, porque, só para vocês terem uma ideia, aqui, só pontuar o mercado, são 20 e poucas águas minerais no estado do Ceará e mais de 200 águas adicionadas. E o consumidor vive no meio desse tiroteio, sem conseguir entender qual é a água que tem qualidade e qual não tem. Porque você tem águas potáveis de mesa, águas minerais e águas adicionadas, todas usando o mesmo perfil de embalagem, todas dizendo que tem qualidade. E o Ceará, por ser um estado seco, então ele tem essa proliferação de água e que é um grande risco mesmo para a população se você não tiver esse controle. Então, nós saímos nessa linha de nos diferenciar pela qualidade e de ter as certificações que dêem essa segurança ao consumidor. Obrigado, Aline. Infelizmente, a gente vai precisar encerrar, né, essa conversa, porque passa muito rápido, né? São 6h20 praticamente. Algumas perguntas que foram feitas nós vamos direcionar depois para vocês, para que sejam respondidas. E eu queria passar o nome das pessoas que ganharam, então, o exemplar aí da Almanac. Eu gostaria que essas pessoas encaminhassem um e-mail com o nosso marketing@bmcom. Ela vai estar escrito aqui no chat, com seus dados, para que a gente possa encaminhar, então, para que a arte possa encaminhar os almanacs. É o Stefano Pasquale, a Mauri Pazini, Luca Guidetti, Karine Pedrosa, o Marco Davi Berti, prazer em falar contigo, Marco, da Macmundi, Júlio Sortica, Luciano Bezerra Daron, seja bem-vindo, Adriano Aquino, Crislaine Pimenta, Jaime Monteiro Júnior, Flávio Costa, Cláudio Targino, Karine Pedrosa, Lopes Santana 79 e Patrícia Pétalas. Ok? Mande seus dados para o nosso marketing, está no chat aqui. Parabéns para vocês. Eu queria muito agradecer novamente a Cliarte Clichês, Garrafão Brasil e a Norpolim, que patrocinaram o nosso evento. Muito obrigado. A revista Engarrafador Moderno, Sérgio Parra, Carlos Parra, muito obrigado também pela ajuda na colaboração, da divulgação. O apoio institucional da ABIMAC, da ABF e da ABINC, da própria FENEM, da ABMEC Mato Grosso do Sul.
E a todos vocês que nos acompanharam até agora, são 6h20 da tarde, muito obrigado também. E, claro, a nossa equipe toda, os técnicos que nos ajudaram a viabilizar essa webinar, que propiciaram a realização desse evento. Eu gostaria de que vocês colocassem na agenda de vocês nosso próximo encontro, Made in Nordeste. Como vocês podem ver, o Nordeste realmente tem muitas novidades, muitas inovações. Eu estou muito feliz em poder estar apresentando isso aqui para todos vocês. No dia 16 de julho, às 17 horas, vai ser o terceiro episódio do nosso Made in Nordeste, onde nós vamos estar trazendo o momento atual e as perspectivas futuras para o segmento de higiene pessoal e limpeza, que é um dos segmentos que está tendo maior crescimento, né, durante a pandemia, e os números mostram que continuarão assim, inclusive nos países que a pandemia já está, vamos dizer assim, administrada, ainda continua crescendo. Estamos ansiosos para encontrar vocês pessoalmente. Logo estaremos juntos, pessoalmente e olho no olho, na 13ª edição da Embala, que, se Deus quiser, estaremos realizando dia 1 e 2 de dezembro, no Centro de Eventos do Ceará, um dos mais modernos centros de eventos que tem no Brasil. Usem máscaras, cuidem-se, boa noite e muito obrigado pela participação de todos. Um abraço.